Oi, pessoal. A gente vai começar a falar um pouquinho de rendas e a gente vai estar tratando aqui única e exclusivamente as rendas que têm parcelas iguais ou parcelas fixas. Vale ressaltar que parcelas fixas não quer dizer que elas não tenham juros, certinho? Nós vamos estar usando a seguinte nomenclatura. PMT é o payment, ou seja, a parcela, vai ser o valor da sua parcela. Vamos imaginar que você foi na loja, comprou uma calça jeans em 4 parcelas de R$ 50. Aqui, o PMT seu vai ser 50. O número de parcelas, ou seja, o N, vai ser 4. O N, na formulazinha aqui, ele sempre vai estar representando o número de parcelas. Aparecer um PMT em qualquer lugar da fórmula que você vai estar utilizando e apareceu o N, então a gente sabe que isso daqui vai ser o número de parcelas. O I, a nossa taxa de juros. Nesse caso, ela tem que estar sempre no mesmo intervalo entre as parcelas. O que quer dizer isso aqui? Se eu tenho uma taxa mensal, as minhas parcelas têm que estar ao mês. Se eu tenho parcelas semestrais, a minha taxa tem que estar ao semestre. E essa transformação da taxa para a mesma periodicidade, ou mesma unidade de tempo do intervalo entre as parcelas, ela vai ser feita utilizando o quero, tenho, em 99,9% das vezes. PV vai ser o valor futuro dessa série de pagamentos, e o PV, desculpa, o valor presente dessa série de pagamentos, e o FV é o valor futuro dessa série de pagamentos. A gente tem aí no seu material 3 tipos de renda, mas eu vou estar falando aqui de 2 tipos basicamente, porque a outra a gente consegue tratar como uma renda imediata ou como uma renda antecipada. A renda imediata. Eu fui lá naquela loja, comprei uma calça jeans para pagar com 30, 60, 90, 120. Ou seja, a primeira parcela acontece um período após da data da compra. Isso é uma renda imediata, porque essa expressão imediata às vezes confunde um pouco. Ela quer dizer que é imediatamente no próximo período. O PV dela, se eu paguei 30, 60, 90, 120, vai ocorrer na data 0, um mês antes da primeira parcela, porque são parcelas mensais. Se eu fiz uma compra em 3 parcelas para pagar 6 meses, 12 meses, 18 meses, o PV dela vai acontecer 6 meses antes da primeira parcela. Isso é muito importante a gente estar sabendo onde vai estar se situando o PV e o FV de cada uma delas, por causa, para eu conseguir saber quais as fórmulas eu vou estar usando. E o valor futuro, aqui no caso, ele ocorre na data da última parcela. E tem a renda antecipada, que é aquela que eu dou uma entrada. A mesma calça que eu paguei em 4 parcelas mensais de R$ 50, 30, 60, 90, 120, eu pagaria uma no ato, 50 no ato da compra, e pagaria 30, 60, 90, certinho? Quando eu identifico uma renda antecipada, a primeira parcela é na data, o valor presente é na data da primeira parcela. E o valor futuro é um período após. Período quer dizer que vai ser sempre o intervalo entre as parcelas. Se eu tiver parcelas anuais, um ano após a última parcela. E é muito importante que vocês memorizem onde cai o PV e o FV de cada uma delas, de cada modalidade de renda. Agora, vamos ver um exercício que eu acho que fica mais fácil da gente estar entendendo. Uma casa foi vendida pelo seguinte plano: 30 de sinal, 30 mil após 60 dias, e depois disso 24 parcelas imediatas de 40 mil. Esse imediatas quer dizer que é um mês após, que são parcelas mensais, um período após.
Além dessas prestações, serão pagas 4 parcelas semestrais de R$ 10.000. Pensei na primeira, 6 meses depois do sinal, que foram esses 30 mil aqui. Qual o preço à vista da casa, sabendo que a taxa do mercado imobiliário é de 3,2% ao mês? Uma das perguntas mais frequentes que a gente vê em rendas é assim: vale a pena eu comprar à vista ou a prazo? Até quanto eu posso pagar se eu quiser comprar à vista? Então, qual que é o caminho que a gente tem que pensar para a resolução desse exercício? Eu vou posicionar todos os valores na data zero e vou somá-los, porque lembrando que a gente não pode somar, subtrair valores que estão em datas diferentes. E aqui a representação gráfica. Eu pago 30, depois de 2 meses, na data 2 eu pago 30, depois eu pago aqui 24 parcelas mensais e mais 4 semestrais. Essas parcelas aqui mensais, elas estão começando na data 3. Como são parcelas mensais, a gente vai trabalhar com renda imediata, porque faz menos cálculo, ela vai cair na data 2. Depois, eu vou jogar para a data 0. A parcela aqui semestral, ela cai um período antes. O intervalo não é de 6 meses, ela vai cair já direto na data 0, porque ela começou exatamente 6 meses depois. Isso que vocês têm que identificar a frequência das parcelas, certinho? Então, vamos continuar. Então, primeiro 30, a gente vai trazer os 30 mil para a data 0. A entrada já está na data 0, a gente não vai mexer nela. Vamos trazer só o pagamento que foi feito aí na data 2. Como aqui a gente não está tratando com parcela, vamos usar a formulazinha do valor presente do juro composto para estar trazendo para a data 0. Uma coisa importante, rendas. Sempre vai estar trabalhando com juros compostos, sempre assim, quase sempre. Se tiver alguma coisa diferente, vai estar falando. Se o exercício não falar nada, adote o regime de capitalização composta, certinho? Pela HP, a gente vai limpar a memória financeira, FFIM, FREG. 30 mil, muda o sinal FV, 2N. Quando a gente usa HP, a taxa não entra dividida por 100. E aqui a gente vai começar a usar o store, que é armazenar. Então, eu vou armazenar esse valor de 28 aqui na tecla número 1. Aí, agora, eu vou trazer as parcelas mensais. No seu formulário, você tem lá separadinho, renda imediata. Procura a formulazinha do PV. É jogar direto na fórmula. Eu quero que você se atente que o N aqui, ele é negativo. E isso, muitas vezes, passa despercebido. Lá na representação gráfica, a gente viu que, como são parcelas mensais, nós estamos tratando como uma renda imediata, o valor presente dela situa-se um mês antes da primeira parcela. Logo, ele está na data 2, ou seja, no mês 2. Depois, eu vou posicionar na data 0 pela formulazinha normal do valor presente aí do juro composto. Então, na data 0, essas 24 parcelas de 4 mil valem R$ 62.257,30. Pela HP, a partir de agora eu quero que vocês reparem que a gente não deu mais o FREG, deu só o FFIM. Porque eu já tenho um número que eu coloquei lá, um valor armazenado no número 1, e eu não quero perdê-lo. Então, aqui eu vou pôr o valor da parcela, o N é o número de parcelas, 3,2 é a nossa taxa, acho o PV, que também está na data 2, do mesmo jeito, pela fórmula. Ele vai ser o que, meu? Eu dou só um FFIM e ele vai ser o meu FV. E vou chegar aí a um valor presente de 62.257. Vou armazenar na teclinha 2 para poder usar depois. Agora falta posicionar as parcelas semestrais. Como a gente mesmo falou lá no comecinho, a taxa de juros tem que estar com a mesma frequência do intervalo entre as parcelas.
Aqui a gente tem parcelas semestrais. Eu tenho que usar uma taxa semestral. E como que a gente transforma? Quero, tenho. Formulazinha do quero, tenho. Aí, taxa equivalente do juro composto. Eu quero para 6 meses, eu tenho para 1 mês. Vou chegar numa taxa semestral de 20, 80, 31, 29. Jogando na fórmula da renda imediata, automaticamente ela já vai cair um período antes, ou seja, 6 meses antes. Ela totaliza aí na data zero 25.498. Agora, a gente vai fazer o mesmo raciocínio pela HP e vai armazenar esse valor aqui, no número 3. Então, agora que eu já tenho todos os valores na data zero, eu vou somar a entrada, os 30 mil que eu dei depois de 2 meses, o valor presente das parcelas mensais, o valor presente das parcelas semestrais. Como todos estão na data zero, eu posso somá-los. Essa casa à vista, eu poderia comprá-la por até R$ 145.923,97. Pela HP, lembra que a gente foi armazenando STO1, STO2, STO3 e depois não pode dar o FREG? Então, a gente vai começar. Eu limpo só a parte financeira. 30 mil, que eu não usei, não armazenei em lugar nenhum, dou um Enter. O RCL é o recall. Ele chama, ele recupera o que você armazenou. Recall 1, ele vai chamar o valor que você colocou lá no número 1. O que você quer fazer com ele em relação aos 30 mil? Somar. Recall 2, vai chamar o valor que você colocou no 2. Vai somar com o valor que está no visor. Recall 3, mesma coisa, vai somar e você vai chegar aí ao mesmo valor. Então, essa casa, ela está valendo à vista, adotando uma taxa de 3,2% ao mês, R$ 145.923,97. E basicamente é isso, a gente tem que estar prestando sempre atenção onde vai posicionar o PV e o FV para saber se vai estar tratando essa série de pagamentos como uma renda imediata ou como uma renda antecipada. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, certinho? E vamos fazer exercício, que matemática aprende só fazendo exercício.